esperem, não pulem. Eu vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô. Vamos ver essa bomba. Eu saindo, entrando, a Red tem problemas que continuam. Sejam bem-vindos ao Talcast dessa Caralho, semana, foi uma dos semana cara, importantíssima na LTA Sul, afinal de contas, agora definição de seed e também confrontos eliminatórios. E um dos confrontos que a gente tem de eliminação é justamente aqui da Red Canids Calunga, ou da Roma Canids, como vocês estão falando bastante. E um Talcast diferente, primeiro porque é a primeira vez que a gente recebe um Cadê dirigente, Jean, velho? Queremos CEO do Jean, time também. caralho. O Greve que voltou agora a primeira vez no Talcast. Greve, como é que você tá? Não, eu tô ótimo, eu tô aqui pra falar o que vocês quiserem falar, de Roma, de qualquer problema aí, a gente tá aqui. Tá? Sempre sobra pra você, né, mano? Sempre me chama nessas horas, coisa linda, mano. E JP, também um prazer estar falando contigo, como é que você tá nessa semana? Nossa, vocês receber vocês aqui. Semana tensa, né? Agora já foi picante, pescoço, mas a gente tá bem confiante. Ô, JP, cara, dá uma pra das coletivas de imprensa que teve a Sul foi uma das mais marcantes, mas uma coisa que chamou muita atenção foram que a Red tinha, digamos que, pilares, né? Uma das coisas que você falou foi sobre desenvolvimento de talentos e ser sempre competitivo. E a galera fica preocupada, afinal de contas o Mago acaba de sair da line-up e tudo mais, só que não quer dizer esses que ele talentos foi sendo formados? que ele foi chutado para fora, podemos dizer assim. Então o Mago ele ainda continua fazendo parte da equipe, ele ainda continua fazendo esse trabalho aqui junto da Red Canids, né? Sim. Inclusive eles estão revezando o treino. Beleza, pelo menos motivos de colocar o Greve de volta. Uma das justificativas aí da staff foi de ajudar no desenvolvimento do Jean. Eles achavam que ele ia acelerar muito mais o aprendizado vendo o Greve treinando, comunicando junto com eles, para entender, principalmente, né, a parte de mapa, né, que é o que eles falam, que é onde ele peca muito. E eles estão revezando, né? Óbvio que não é a melhor das situações, nem para ele, nem pro Jean. A gente já passou isso no passado com ele e com a Avenger. Eu não concordo, isso que eu falei lá na coletiva, porque eu acho que experiência você adquire jogando. Eu acho que esse negócio de revezar tem tipo momentos assim, cara, e momentos. Jean, eu acho que não era... Mano, é difícil, porque tipo assim, o Jean vai assistir o Greve, beleza. Só que, cara, não sei, mano. Eu acho que o quanto ele consegue melhorar com isso, tá ligado? De manter um time, eu acho que tem que ir até o final, porque os outros times estão se mantendo, estão evoluindo e a gente, cada vez que faz uma mudança, tu joga menos volta também, lá pro passo zero e começa tudo de novo, um trabalho novo. Então a gente já está em desvantagem contra os outros 7 times. Eu vejo assim, né? Muita gente criticou até... tá jogando ele pros Leões, tá se eximindo de culpa. E assim, eu não jogando pros Leões. Porque o time é meu, se perder, eu perdi, eu sou o primeiro a perder, né? Só estamos pontuando e justificando. Mano, faltou só uma pessoa da coach principalmente staff pra ficar perfeito tal Quem tá de cash. fora, realmente, acho é uma zona, né? Põe esse, tira esse. Põe aquele, Ué, não é isso que acontece? Fala que vai desenvolver, mas tira. Aí depois põe. Não é isso que acontece? Então, assim, é bom deixar as coisas claras que não. Eles estão sendo desenvolvidos, independente de estar revezando ou não. O ponto que eu falei eu não concordo, porque eu acho que a cada mudança que você faz, você fica para trás. Então, assim, eles têm aí uma semana aí para recuperar o tempo perdido e tentar a classificação agora, já com a corda no pescoço, né? E no final da coletiva, o JP acabou falando, Greve, sobre vamos ver até onde vai essa novela. Então a novela já está em andamento, mas o primeiro capítulo, quem sabe, da novela foi essa alteração, a sua saída na line-up no primeiro split, né, no final do primeiro split. E eu fui rever um pouquinho daqueles jogos e, cara, vocês ficaram muito perto de até mesmo pegar um 2-0 contra aquela Isurus Estral. Então não era um sinal de que a line-up estava de todo ruim, digamos. Mas tudo aconteceu e a gente está vivendo nesse mundo onde vocês acabaram não indo para a fase Américas e a sua substituição foi declarada, digamos, né? Como é que você recebeu isso? Cara, você ficou o mid... da vida? Você ficou... Mano, o mid da Red Academy tem um mundo onde ele é melhor que o Greve que o Jean. Como é que você recebeu essa velho, mensagem internamente, Greve? Sendo bem sincero, quando eu recebi a mensagem, eu fiquei triste em si. Mas daí agora, tipo assim, é mais um player pra cozinhar a mente dos caras, né? Tipo assim, agora fudeu, velho. Eu falei Com certeza os caras já devem estar JP pensando. que Calma, é verdade só, mano. Não me via em outra organização, que eu sentia que aqui era minha casa, que aqui era meu lar.
E eles foram bem tranquilos em relação a isso. O que eu quisesse fazer, eu tinha basicamente a carta branca por tudo que eu sempre fiz pela Red, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com isso. Se eu quisesse, por exemplo, ficar um split no Academy, 2 split no Academy, se eu quisesse virar, sei lá, streamer da Red, se eu quisesse sair da Red, se eu quisesse ir para outro time, se eu quisesse ir para o mercado. E aí, quando isso aconteceu, eu tinha todas essas opções. Eu pensei, cara, eu ainda tenho paixão por competir, eu ainda amo competir, é algo que eu gosto muito. E, querendo ou não, é algo que eu vou conseguir me aperfeiçoar indo para o Tecas tá pensativo. Mesmo eu indo para uma liga que é mais fraca, é pior, querendo ou não, o nível técnico todo mundo sabe que é pior, eu ainda consigo melhorar as coisas que eu preciso melhorar, sabe? Então, dia após dia, cara, eu podia ter givado, poderia ter levado com a barriga, poderia ter farmado só dinheiro, como todo mundo fala, mas eu usei esse tempo que eu tinha pra melhorar o meu jogo, pra ver o que eu podia fazer. Mano, ele conseguiu, sinceramente, né? Conseguiu melhorar o jogo. Mandar nas coisas, de falar as coisas que eu queria. Então, foi uma experiência que, querendo ou não, foi ruim pra mim, tipo, à primeira vista, mas, querendo ou não, eu consegui extrair o melhor dela, sabe? Que é basicamente o que eu vou fazer em todos os pontos da minha carreira. E quais coisas foram essas? Você falou, tipo, coisas que eu tinha que melhorar. Quais coisas foram essas? Eu vi melhor Farm, jogo, mas eu prefiro que você champion mesmo pool, diga, né? comunicação, o que você sentiu que você melhorou. Quais são as rotações, tarefas, digamos, que você teve que mid-game. olhar e, poxa, eu vou focar nisso, nisso e nisso a partir de agora pra voltar, quem sabe, pro Tier 1. Cara, primeiro é o farm, né? Que a galera... Não, mas primeiro eu tive que olhar um pouco mais esse pra farm mim, melhorou, pra o meu mano. jogo em si, sem meio que ajudar Farmou bem todos na a série toda contra a hora, Loud sabe? lá, eu achei. Ajudar Série as toda. pessoas quando eu acho que é um ponto específico do jogo que eu preciso ajudar, digamos assim. Ele tem que parar de ser Por um exemplo, suporte, né? Isso é um essa série carry, mesmo velho. contra a Loud, eu tava de Ahri no jogo, eu senti que eu performei bem na lane, eu senti que eu performei bem nas sides, o jogo de Victor também, eu sinto que eu decaí um pouco no mid game ali, que dava pra gente ter abusado um pouco mais. Sua lane tava muito boa. Eu acho que eu lanei muito bem de Presente Victor, takers. só que eu acho que eu não consegui transmitir isso, que é um erro que é o que o JP Transmitir? também falou, a gente também tá ainda aprendendo algumas coisas, porque mesmo a gente voltando pro mesmo time, ainda tem coisas que a gente deixou ali, a gente ainda não lembra direito, a gente ainda não aperfeiçoou esse no meu novo jeito de jogar com o resto do time, sabe? Então é algo meio diferente. E quando eu quiser givar, por exemplo, eu senti que minha lane de Ryze no segundo jogo estava muito boa, mas eu senti que eu precisava ajudar o Febs porque era uma lane de Renekton contra a Gwen, então eu escolhi givar uma wave, Mano, a sabendo Felipe tudo que eu ia entregou fazer solo esse pra dar uma kill jogo, de cara, volta pra ele, pra segundo tentar jogo, voltar ele de volta velho. no jogo, sabe? Acabou que não deu Meu certo. Deus do céu, mano. Mas, assim, agora eu tenho mais cartas no meu arsenal, digamos assim, que eu posso escolher o que eu quero ou quando eu quero. O JP, agora a Red tem muita história, né? Mas acho que hoje o assunto tá muito quente em volta da Red Canids nessa Muito etapa quente, mesmo. muito quente. E aí a gente começa a segunda etapa, eu acho que sendo uma das etapas mais valiosas que a gente tem pro League of Legends mesmo, porque é MSI, você tem Sports World Cup, você tem... Calma, Bootcamp, um top quem 4. ganhar vai pro MSI e pro Sports World Cup? Todas essas alterações Vai de line-up pra Arábia ficam uma também? dúvida gigantesca na nossa cabeça. Caraca, Tem a ver mano. com alguma busca de um resultado mais curto prazista, todas essas mudanças? Porque a gente ouviu você falando também há um tempo atrás, você e o Corradini, que Na minha época iriam não tinha sustentar isso, dólares mudanças, árabes, não mano. importa, mas essa urgência por um resultado de curto prazo agora, dessa segunda etapa, dado que tem Bootcamp, tem MSI, tem Sports World Cup, isso é uma das causas dessas alterações que estão acontecendo ou não? Na verdade, assim, né? Se a gente voltar para o começo do ano, planejamento, a gente não pensou em mudar o time de um split para o outro. A gente, quando começou o ano, a gente estava muito bem nos treinos, a gente estava evoluindo, tinha até ajuda externa, né, do Peter, enfim, a gente estava muito bem. O Peter tava ajudando Calhou a de Red, o Coelho velho. ter o apendicite ali bem no jogo da Isurus. E aquilo lá desnorteou a gente. Ele depois voltou, mas ainda a gente tava, né? Ficou meio perdido, porque o draft estava todo na mão dele. E então, assim como você, eu falei, pô, o time foi competitivo. No split anterior, a gente ficou a um jogo de ir pra final. Então, no nosso planejamento era. Cara, pior que, mano, tipo assim, no primeiro split, o time. É foda que eles sempre ficam, né, no top 3, 4 e nunca quando a gente ganham, trouxe né? o Jean, pensando lá na frente, vamos usar esse ano para desenvolver ele. O time lá travou, na frente. velho, o top 3. Talvez pode acontecer de colocar ele no terceiro split, mas não era nada certo. E aí, quando a gente perdeu o primeiro split, eles já vieram com, não, vamos já mudar, porque a gente tem que mudar a forma de jogar e tal. Eita. E eu também fui contra.
Porque é aquilo que eu falei, cada vez que você muda, você recomeça um trabalho, você tem que fazer tudo de novo, sabe? O time ter sinergia, você não sabe se vai funcionar ou não, você vai solucionar alguns problemas, Eles quem você deve vai ser o criar Coelho, outros, não? O Bells, faz deve parte. ser o coach staff, mano. E aí, Os patos os decidiram players, por velho. isso, e beleza. Então, vai fazer, a gente vai antecipar o que a gente planejou. Esse time é tudo uma bem. zona, mano. Mas sabia que ia ter dificuldade lógico, na cabeça Cadê? do jogador... Tem que toda apimentar mudança essas é perguntas pra aí, melhorar, pra velho. ser campeão. Só essas respostas Mas eu sei que políticas aí mudança não dá, é tão- mano. Não quer dizer que você vai ter o resultado Não é imediato. garantia, né? Exato. Eu quero saber a Mas tudo verdade. bem, Tipo, quiseram mudar. E aí, no decorrer né, cara, não é dos meme, treinos, mas tipo assim, JP tá com mais cabelo que o Teikas, tá? E a gente tá falando aí de uns 20 a 25 anos de tivemos diferença, problema com a mano. Aegis. Tá com o topetinho ondulado ainda, Testaram o muito Doom, difícil começaram a manter um treinar desse com o essa Doom idade, também, mano. E resolveram que optaram por ele. E a partir desse momento eu falei, bom, então vocês têm certeza, essa é a line. Vai ser o Giamag e o Doom na line. É isso, tá tudo certo. Vocês quem? Vamos Dali pra quem frente, essa falei, pergunta? Então vamos mano? virar a página, daqui pra frente as coisas mudam. Então, assim, óbvio, a gente quer ganhar, mas eu sei que vai ser bem mais difícil. Porque você tem 2 rookies no time. A 2 Rabbit, meninos mano, novos, o Rabbit é o tem CEO, experiência. Ele é o mais que eu cérebro tenha dessa jogado rede, o mano. Academy, é diferente quando você chega lá no palco e joga ao vivo. E então, assim, o time tá treinando bem, tá evoluindo, mas a gente sabe que vai oscilar bastante. E o que tava legal é que, assim, mudou, beleza, a gente então muda tudo, sabe, mudar a mentalidade, mas vamos lá jogar e vamos tentar ganhar. Nos treinos a gente tava evoluindo muito. Tanto que eu acho que, assim, Os famosos raramente a gente treinos. perdia algum bloco de treino. Eita! O time tava, e só evoluindo. só Super head melhorando. nos treinos? Só que é óbvio que demora, às vezes, pra levar isso pro stage. Então, assim, a gente ganhou um jogo, perdeu outro, depois ganhou um, perdeu outro. E aí, quando a gente perdeu aquele jogo ganho pra Fúria, claramente foi por inexperiência. Por mais que você tenha o FNB no time, tem o Brence, mas quem fez a merda foi a faltava FNB. realmente uma voz ali Quem fez a merda foi a FNB. comandar o time. Nesse jogo aí que é o ele deu eu falei, 10 de a ganho. mudança Lembro como do se fosse Greg ainda Foi ontem. meio que planejada. A do Aegis, não. Foi casualidade ali. Calhou de ter dado problemas e o Doom entrou. Então a gente já meio que esperava, assim, em algum momento talvez o Aegis volte, porque a gente sabe que vai precisar ter uma voz ali. Mas eu não era a favor de mudar. Eu falei, cara, já a partir do momento que você comprou uma ideia, vamos Cara, seguir mas com ela. tipo, A gente já sabia porra, que é ia muito passar por isso. Então, esquisito JP, isso, só pra mano. deixar- É coach ou é player que quer todas essas mudanças, velho? Claro, não Eu foi acho que nenhum... pô, os próprios players, mano, bota fé. Eu acho que os players dementam o Coelho, aí o Coelho vai lá e fala pra diretoria, mano. Sei lá, esse time é uma muito demanda esquisito, partindo cara. de você, Não. Guardini, Não por tem exemplo, eu porra quero pegar um nenhuma, top mano. 4 para fazer o bootcamp. Não, Não. teve nenhum tipo dessa É demanda. lógico. Ele é um parece que fantoche não, dos caras, pá, mano. cortoprazista, É lógico que digamos. assim, no começo do ano, a gente, quando planejou Sim. o ano, falou, ó, esse segundo split é importante pra caramba, a gente vai querer ganhar. Assim, vamos focar ele. Só que a partir do momento que teve a mudança, a gente falou, cara, a gente Tudo bem. a gente quer ganhar, é óbvio, né? Ninguém gosta de treinar pra chegar lá e perder. E aí, então, tiveram essas mudanças aí, a gente foi seguindo. E aí, óbvio. Não é o time começou a Corradini, cara, oscilar, o JP, perdeu aquele velho. jogo ganho. Ganho não, né? Mas assim, até o Barão o jogo tava hiper controlado, a gente amassando os caras. E aí no dia seguinte a gente jogou com 3 Urus, aí os Urus não tinha ganho de ninguém e foi ganhar bem da gente, né? E sim, e esse Aí jogo, derreteu. sim, a gente jogou mal. E é o que eu falei, já fazia parte do pacote, você tá ali oscilando. Você tem 2 meninos novos, vai acontecer. E aí sim, vem a parte do O imediatismo. homem fala pra da caralho também, mano. Tem um coach staff. Cavel Mas Mode o aí, Coelho, não? né? Eu vi gente criticando, pô, ele falando a coach staff, que tava o Strazi e o Bells do meu lado. Mano, é o Mas, JP as Cash, decisões, velho. Quando eu falo coaching staff, o cabeça lá é o Coelho. Tomou de né? assalto, tá cash? E aí sim, mas por imediatismo. Por isso que eu não concordo, entendeu? Eu falo, a partir do momento que a gente tomou uma decisão de Tá. a gente tem que. Vamos seguir com ela, poxa. A gente antecipou. Tecas, algo corta que a o gente tinha olho, planejado, mano. Vamos manter. Tecas tá meio frito já. O Tecas tá frito, mano. Poxa, a gente antecipou algo que a gente tinha planejado. O cara tá vamos 10 manter. minutos, não para de falar um Seria a mesma segundo, situação se tivesse o Greve e o Aegis no time e no meio do campeonato ele falar, não, agora vamos colocar. Eu também seria contra, entendeu? Certo. Não é pelos jogadores, é pela situação. E Greve, agora voltando pra você, você ficou esse tempo Fica fora, no né? greve, mantém no greve, pelo amor de período Deus. aí de umas 5 Vamos semanas, falar muito. digamos,
não jogando no Tier 1. Você estando de fora, uma das coisas que a gente sempre fala de Red é o high tempo da Red. E aí tem claro, agora essa muito declaração respeitado. do JP que o Peter Dunn tá ajudando vocês. Você estando de fora, você conseguiu trabalhar com ele? E também, como é que você enxergou essa questão de high tempo da Red Canids? Você conseguiu, estando de fora, vendo uma outra perspectiva, detectar, caramba, isso daqui realmente estamos equivocados no jeito de jogar, ainda não conseguiram resolver? O que impossibilita, talvez, a gente que está de fora de ver esse problema de high tempo ser solucionado? Por que tá rindo, cara? Mas assim. Pergunta é séria, velho. Claro, eu concordo contigo que a Red tem problemas que. Cara, eu saindo, eu entrando, vendo de fora, eu sabia que eles têm e sei que eles ainda tinham comigo ou sem mim. Então, mesmo eu saindo, mesmo eu ficando de fora, pra mim não importa. Eu acho que os erros eles ainda continuavam presentes. E ver de fora Greve docente? muito nisso, sabe? De entender os problemas que tem, entender que às vezes assim faz sentido. Quem seriam assim, esses problemas? Quais seriam? Caóticas, de coisas caóticas, de um jogo Oh, mais meu caótico. Deus. E é justamente isso que eu tava tentando trazer, que estou tentando trazer também, ao vir e voltar ao time principal, sabe? Meio que ter mais uma tranquilidade dentro de jogo, porque querendo ou não, quando você tá apressado, afobado e tudo mais o tempo todo, acaba que você não tem as melhores decisões possíveis o tempo todo da situação, porque você vai estar numa situação o tempo todo de querer fazer algo, sabe? Então, é algo que eu consegui identificar mesmo do lado de fora, é algo que eu estou tentando trazer, ter essa calma na hora das decisões e ter uma tranquilidade na hora da comunicação para meio que deixar as coisas mais suaves, sabe? Tentar botar todo mundo na mesma página. Legal. E o JP falou que para ele, por exemplo, hoje em dia o revezamento talvez já não seja mais tão útil. Como é que você que tá... Como você, não ele. Como é que você vê isso hoje em dia, Greve? Você, não o JP. Cara, eu não ligo. Eu tenho que ainda no final do dia fazer o meu. Eu ainda tenho que no final do dia fazer o que é melhor pra mim. Cara, o foda do revezamento é que tu treina metade, quando eu tô né? lá Tipo dentro assim, com eles, eu foda, jogando, velho. né? No caso, Não eu essa tô porra aí não, mano. jogando ao máximo, tentando solucionar os problemas, tentando ajudar o que eu posso ajudar, sem perder também parte do meu jogo, que é o que eu tô tentando balancear, né? Ter esse meu jogo bem sólido, mas ao mesmo tempo ainda conseguir... Tipo, os treinos pra um player já é pouco, tá ligado? Imagina você ter que dividir, velho. Fudeu, mano. E do lado de fora, cara, quando o Jean joga, porque querendo ou não, hoje eu jogo mais que o Jean. Um treino são 5 jogos. Sei lá, vamos botar aí, não tem como ter metade disso, né? Então alguém tá treinando 2 e o outro tá treinando 3 mapas. Cara, tu jogar 2 mapas no dia, tipo assim. Mais a quantidade de jogos, mas muito difícil querendo ou não, melhorar, quando ele acho. joga, Pouco, eu também fico ali atrás assistindo o jogo dele e isso dá uma desafogada também pro Belz, porque o Belz consegue ajudar mais o top, consegue ajudar mais o bot. E querendo ou não, eu consigo mais identificar as coisas que o Jean precisa melhorar, sabe? Como o JP comentou, o Jean ele é uma pessoa muito brilhante no dedo e tal, mas não adianta cuidado, você Greve, e você não ter não cozinha o talento. Um mapa, assim, estrategicamente falando, questão de inteligência. Cara, de mapa. O Jean até não mesmo tem na lane, nada, você ser não tem nada inteligente desse na lane, mapa, por assim nada. dizer, sabe? Então, Zero. é algo que eu não vou deixar de ajudar o Jean jamais, porque quando ele chegou aqui, quando ele era meu Academy, eu ajudava ele o tempo todo e todas as vezes que eu tinha dia de folga, eu ia lá e ajudava ele, sabe? Porque quando o cara tá no meu time, é meu teammate, e se ele tiver que entrar alguma hora, ele vai ter que performar o melhor possível pra gente ganhar, por que eu não vou ajudar ele, sabe? Teria que ser muito... sabe? Uma das coisas até que o Coelho... Mas isso é foda, né? Porque, tipo assim, os dois estão revezando, aí ele se esforça muito pra ajudar o Jean, aí o Jean rouba a vaga dele, aí no Academy tem um Kazé, pô, mano, é difícil isso, né? De justificativa. Eu acho que é o certo, talvez seja o certo, tá ligado? Acho que depende. Com Fearless Draft, É difícil. no MD5. Tu tá ajudando o cara que vai roubar tua vaga no futuro, mano. Eles têm a pool um pouco diferente. Então, assim, é uma coisa que também talvez na cabeça dele, assim, de estratégica, porque ele acredita que vai ter jogos ali que vai ter que revezar mesmo. E Greve, diretamente falando, o que a sua volta pro time traz pro time? Beleza. Caos. Não, tô brincando. Cara, querendo ou não, eu sinto que eu sou um player inteligente, sabe? Overall. Eu sinto que eu sou um player que eu consigo identificar muito bem o que a gente precisa fazer, em qual etapa a gente consegue fazer. Eu sinto que o Ayers, nosso shot caller, ele é um cara bem inteligente, mas querendo ou não, não dá pra você olhar tudo ao mesmo tempo e calar tudo, porque você não vai estar olhando todas as coisas. Então, eu sinto que o que eu consigo trazer hoje tipo, ele...
aliviar um pouco o peso do FNB de side lane, de tipo calar os assignments, de ajudar eles nos assignments também, de tipo dar ideias e tal. E eu sinto que o Febs ele tá cada dia que se passa mais solto pra ele poder ser quem ele é. Sabe? Ele Que o voltou a FNB jogar tem melhor mesmo, o talento, FNB, tem depois que jogador voltou essa ele é line-up. um dos Principalmente o melhores top laners Ares. que eu já vi. Então, querendo ou não, eu ali eu consigo ajudar muito ele no quesito de, pô, Febs, vai top, dá pra gente fazer isso aqui, vai bot, dá pra fazer isso aqui. E querendo ou não deixar a vida da galera mais fácil. Sem, Na como eu verdade, disse, o que ele faz, que ele já fazia também nas outras line, ele organiza a comunicação, sabe? Às vezes o Ares está falando, ou às vezes não Porra, tá tá falando. organizando E bem agora? mal, O que não, que velho. vamos Quando nós fazer? É um escuta, cara tá que uma meio zona que, do sabe, caralho, acorda o mano. time pra Entender porra nenhuma. para situações do jogo mesmo, né? Assim, às vezes começa a virar o caos ali, ele, pera, vamos focar, o que vamos fazer agora? A Edis, pra onde a gente vai? O homem tenta, sabe? né? Mas é que os caras Eu falam acho que muito, cara. ganha com isso com certeza, né? E vocês falaram bastante, né? Acho que o outro elefante na sala é justamente coach staff especificamente com ele. Agora começou a porra do Talcast, mano. E ele numa entrevista, o Belzi, na verdade, numa entrevista pós-jogo, o JP pra Rafa lá, acho que é após o jogo. Essa vocês, porra aí ele falou mesmo, sobre Tacas. a crença da semana do Coelho foi pensar assim, assim, assim. E isso me chamou a atenção. Não sei se chamou a atenção de outras pessoas, mas me chamou a atenção sobre talvez ser uma decisão muito mais individual do Coelho do que de toda a coaching staff. Esse assunto, ele existe? É só uma visão, talvez uma palavra colocada errada? Porque pareceu muito tipo assim, essa semana a ideia foi essa, semana retrasada a ideia foi aquela. Existe isso, JP? Essa decisão talvez mais individual do Coelho em cima até mesmo da própria coach staff? Sim, assim, ele tem um peso muito maior, né? Ele é o head coach, então ele é que pensa no jogo, assim, né? Na parte estratégica, de draft. E ele sentiu a necessidade, ele quer ganhar. Marionettes do fazer Rabbit? essas mudanças, né? Então, sim, o peso partiu dele, né? Assim, é muito mais Assume. dele essa Mano, parte. Mano, Ele o pior foi o fez Belzi fazendo um tweet tirando essa dele parte da do reta, Phillies velho. Draft também. Então, Aí assim. não existe, ele tem mano. na Senhor, foda-se. na cabeça dele os motivos para justificar, por mais que quem tá de fora olhe e fala, pô, mas isso é bagunçado. Esses motivos muitas vezes não parecem estar alinhados até mesmo com o que vocês, donos da organização, passam para a torcida de vocês, JP. Sim, é aquilo que eu falei, é o imediatismo. Por isso que eu pontuei lá, por exemplo, eu e o Corradini, a gente foi contra, assim. Mas aí eu vi muita gente comentando, né? Mas você é o dono, você que manda, é só ir lá e mandar. Não é, você por jogou, aí, ele joga. é por aí. Ou até as pessoas Com o trabalham na Cacavera, empresa. sim. Você tem uma hierarquia. Você não pode simplesmente descer de cima para baixo, Você não pode tipo, anular o poder que o cara tem, né? A função dele. A partir do momento que você faz isso, você está falando, esse cara aqui não. Você tira todo o crédito dele, todo o respeito. Então, assim, é um cara que a gente acredita, que a gente confia. Mas tá confiando demais, eu acho, não? Então, assim, tomara que ele tenha razão, entendeu? É pra isso. Greve, fala algo, porra. Na minha cabeça é o que eu falei. Cada vez que você muda, eu só vejo mais desvantagem do que vantagem. Agora, na cabeça dele faz sentido. Então, vamos acreditar e vamos torcer. E na cabeça do time, Greg, como é que você recebeu também a mensagem da sua volta para a lineup? Foi algo que apareceu durante a semana? Quantos dias você teve de treino para jogar esse último final de semana agora contra a Loud? Como é que vocês, jogadores, recebem também essas alterações? Porque você estava jogando agora há pouco com o Rabelo, com o Doom, e agora você voltou a jogar de novo com a lineup antiga. Como é que você recebe, como é que o time, os jogadores do seu lado Tomara recebem que ele essas tenha razão, mudanças? Não sabe, né? Que para muitas pessoas realmente não fazem sentido porque a gente está de fora. Cara, então, mensagem como foi... O Academy queria me matar. O Rabelo falou que se eu aparecesse lá ele ia me dar uma surra, né? Porque eu tava indo embora. Mas todo mundo do principal, querendo ou não, gostava muito de mim. Ainda gosta muito de mim. Então, quando eu tava voltando, eles sabiam também, porque a gente treinava vários treinos internos, eles sabiam como eu tinha evoluído em alguns aspectos. Eles sabiam o que eles podiam esperar com a minha volta. Então, querendo ou não, quando eu cheguei, primeiro dia, chamei todo mundo na conversa e eu falei, cara, eu quero que tenha mais vida nessa sala, eu quero que todo mundo saiba que a gente pode ganhar, que a gente pode ser campeão, que a gente não ficou a um jogo na final e a gente não ficou a um jogo de, sei lá, potencialmente ganhar 10 euros ali por nada, sabe? A gente é um time bom, pô. A gente não pode deixar se abalar por coisas externas e tal.
querendo ou não, todos esses fatores externos que Cara, acontecem... cara, eu que acho que esse Red Leviathan talvez seja mais picante do que a gente tá Vai ser ao nosso pensando, redor. cara. não são no nosso controle. Vai ser mais picante, velho. Se o Cole acordar um pouquinho afim, tipo, coisas É, mágicas a gente vão queira ou acontecer, não, mano. Então não adianta a gente ficar pensando nessas coisas. O que a gente pode fazer é treinar, jogar cada dia melhor, chegar lá no dia do stage e performar e dar vitória para os nossos fãs, que todo fã quer ver isso também. E todo mundo vai ficar feliz se a gente der o vitória, né, na tela, porque a org vai ficar feliz, os donos da org vão ficar felizes, o coach vai ficar feliz, o torcedor vai ficar feliz. Então é só, cara, não ligar para tudo que está acontecendo lá de fora, fechar entre nós e vamos ganhar. Simples, é isso. E JP, uma das coisas também que estão acontecendo agora mais recentemente, acho que é uma queda de performance do FNB, e aqui também não é um fato, é só um achismo meu, tá? É um achismo meu também sobre a relação... Calma. Robson meio duro, meio mole, Calma, muito mole, me Kakashi, mandou calma. R$3. A solução dessa Red Cândido está na cara de todo mundo, porém ninguém está vendo. Sobe o caso do Onda se graftar e o Aegis. Pronto, acabei de dar a solução das soluções, dito isso Red campeã. Vai nessa. Eu acho que o Frost ele tem um teto muito grande ainda, e eu sinto que ele não está alcançando tão Eles não conseguem facilmente esse teto que desenvolver ele esse tem. talento, mano. Que Ele se tá deve, preso. talvez, essa queda da FNB, e se vocês acreditam que o Frost realmente ainda tem todo esse teto, se talvez esse revezamento, se todas essas estruturas mudando toda hora, podem estar atrapalhando os dois. Isso também vale pro Greve como uma pergunta, acho que para ambos. Sim, não, isso com certeza. É total. Nem todos se adaptam ou aceitam rápido a mudança, né? Então, por mais que todo mundo se goste, que todo mundo se dê bem, a cada mudança, por ser meio que abrupta, assim, né? Uns aceitam rápido, outros não. Não foi também algo que... Não, mas o que isso tem a ver com a os queda cinco de concordaram, performance "Poxa", da FNB igual você falou, nem a do coaching teto staff também, nem a gente. do Então, Frost? assim, é aquilo. O Coelho é o head coach, a gente confia nele, ele tem a visão dele, o pensamento dele. Faz algo, mano. Ele não tá respondendo a quando pergunta. você muda, é o que eu falei, você cria novos problemas, você reseta, começam... Por mais que eles tenham jogado junto desde o começo do ano, desde o ano passado, tudo muda. Então, às vezes um estava gostando mais de jogar com o outro, ou estava mais adaptado, ou estava jogando diferente. Por exemplo, Eu acho que o time pro quando tava FNB sem tem o um Aedes, impacto. eu sentia que o Frost estava evoluindo mais. Mas foda que o FNB tava jogando mal. Aí o Duran entrou, ele começou a jogar bem. Aí ele piorou agora de novo, Por velho. mais que no stage as coisas não... Porque ele se Sim, via na sim, obrigação sim, de ter sim. que comunicar, ou de ter, sabe, pegar ali meio que ser shot caller, porque não tinha. Tava o Doom, que era novo, o Jean. E o FNB também, ele começou a meio que a perder o foco, acho que da lane dele, tá preocupado também ali, muito em ajudar o Jean nas sides, enfim. Então, isso sim, abala a performance. Aí agora eles voltaram, só que voltou recente, treinou uma semana. Então ainda é muito recente para falar, pô, como que vai ser o FNB voltar a jogar igual ele jogava antes, o Frost, né? Então, a gente está confiante, a gente acredita. Por exemplo, essa semana, ontem, a gente treinou já... Pô, Rendeu muito mais. Muito mais, assim, absurdamente mais, sabe? Então, comparado com a semana passada... A gente não fez nenhum jogo parecido com o primeiro jogo da Loud, a semana passada inteira, né? Nos treinos. Sim, Então, assim... bem ruim. Tanto que eu falei pra eles depois do jogo. A minha expectativa quando a gente chegou... Depois que terminou o jogo, eu achei que a gente ia tomar 0-2. Pela semana de treino, pelas Caralho. mudanças, pelo ambiente É conturbado, assim. A gente ficou feliz de ter sido competitivo a série. Sim. né? Pô, De mas quase calma ter aí, ganho a série, galera. Porque tava na mão. Tava azedo, Greve. Porque- Calma aí, mano. Tipo assim, pô, se eles estão falando. Cara, eu entendo toda a mudança e não sei o quê, mas se eles estão pensando contra uma Cade, uma Fúria e uma PEN, beleza, mas a Loud também tava uma bosta, mano, não? O time tava safado pra caralho, velho. Não era como se a Loud fosse um super time, mano. Os caras tá jogando muito mal, velho. A gente essa Tava, semana tava. tava muito ruim, porque, Assim, querendo ou pô, se não... os caras, na minha visão, se os caras estão muito alegres de estar competitivo com uma Loud que tá visivelmente muito chumbada, tá estranho, velho. Eu vim com outro pensamento, eu vim com outro Tá negócio, estranho, teve aquele mano. choque de ideias, querendo ou não, o Febs ele tava acostumado a jogar com o Jean, então quando eu vim, ele também sentiu diferença, então
teve muita coisa, como o JP falou, mudança vai acarretar E nisso. 5 dias pra você organizar tudo, 5 convencer todo dias, mundo velho. qual Os é o caras jeito jogam junto certo, a 5 visão. anos, mano. Meu, A foi gente doideira. só veio se consertar no sábado à noite, porque a gente teve uma conversa, tipo, mano, Lavou roupa gigantesca. É, Mano, eu amo esse time. Esse é o único time que, tipo assim, os caras jogam junto há 5 anos e toda semana parece que reseta, velho. É legítimo, toda semana reseta de fábrica, tá ligado? Parece que os caras não se conhecem, parece que nunca jogaram junto. assim. Nunca E estão na aí mesma ele página. Tipo assim, eles nunca estão na mesma página. Chegou no stage e Claro, falou, teve a mudança agora, mas meu Deus, mano, esses caras já jogaram tanto junto, velho, mas tanto tempo junto. Acho que, eu juro, eu acho que é mais de 3 anos juntos, cara, velho. Cara, você jogar 3 anos com a mesma pessoa, mano. Tipo mano, assim. esquece toda essa Tá ligado? semana, esquece tudo que rolou. Vamos só ser nós, vamos conseguir jogar, vamos fazer o que a gente E quer. esse reset não é de hoje, né? Desde antes. Toda semana parece que jogo, aparece um time Quando diferente, a né? gente chegou no Fluiu tudo stage, certinho. fluiu. E aí a gente, pô, Tudo assim, as Dá pra ideias do gente que chegar vinha nisso, conversando durante a semana. Assim, aconteceu ali. A gente falou, caralho, finalmente estão conseguindo executar. Pena que só durou no primeiro. Precisava de mais umzinho, né? É, E então. agora, guys, a gente entrando já nos finalmente aqui Cozinha, da conversa, Tex, deve ser cozinha. agora um confronto contra Leviatã, né? Ei. Acho que, no meu ponto de vista, falei na transmissão também, é o time Red que tá Sun, mais gostamos. fragilizado no momento. O que você considera? Como vai ser esse confronto aí agora? Porque lembrando que a partir de agora, qualquer confronto que a Red perder, tá fora da segunda isso aí. etapa. Então vocês estão literalmente com as costas na parede, mas tem um time que até já fez história estando com as costas na parede, foram vocês. Tinha aquela mística de que a Red começava a jogar só na loser bracket. E agora vocês já estão, de uma certa maneira, na loser, Grev. cara, querendo ou não, a Leviathan ela pode estar no momento fragilizada, mas não importa, chega no stage é stage, pode acontecer qualquer coisa, então não importa qual time eu vou jogar, sabe? Se eu vou jogar contra a PEN, se eu vou jogar contra a Leviathan, se eu vou jogar contra a Cage. Uma mentalidade pra mim, de o milhar. grau de seriedade, o grau de comprometimento de entrega tem que ser o mesmo, não importa, a gente não pode só pensar, pô, a Leviathan já tá ganho, não existe isso, porque nós estamos na mesma situação que ele, nós se perdemos e estamos fora, tal qual eles. Cara, o Leviathan não Então, pode ganhar dessa Roma Kennedy. eles Não também- pode, guys. Vai ser tipo, meu Deus, mano. Vai ficar sem clima, tipo, não vai ter clima real, mano. Não vai ter clima. Tem um mid laner que é muito bom, Não que é vai o ter Cody, na clima, minha mano. opinião, ele tá jogando muito bem, mesmo Não vai ter o time clima. não tá performando tão bem, né, por assim dizer. O Red já é eliminado E tão eu sei cedo, tá que ligado? A responsabilidade vai estar ainda maior nas minhas mãos, porque eu vou ter que performar bem contra ele, e é isso que eu quero entregar pra essa série. E JP, a última pergunta contigo agora também é a seguinte, que para muitas pessoas parece que o único jeito da Red se reestruturar seria um hard reset, seria uma coisa muito, muito grande. E agora, literalmente, colocando aí quase que na fogueirinha aí da fogueta, Um reprodutor mandou R$3. Vuvu, já instalou essa bomba de placa de vídeo? Já instalei. Vamos aproveitar o oceano azul dos jogos variados. Sabe, LOL? caso de um resultado negativo agora na segunda etapa, não conseguir, quem sabe, um top 4, existe um mundo de uma reestruturação maior para uma terceira etapa já, ou não é algo muito nos planos da Red Canids hoje em dia? Como é que você enxerga isso? Ah, cara, Assim, a gente, eu acho que todo ano, sempre a gente meio que faz o planejamento e sempre a gente vê plano B, plano C. Não foge da resposta, óbvio, mano. Não é algo que a gente está se Da organizando pergunta, no para caso. acontecer, mas é algo que sempre está no radar, né? Foi meio Cara que do greve. a hora que de um split pro outro, a hora que mudou, saiu o greve, já foi meio que assim, beleza, então ali vai ser a mudança, já vai ser meio que um começo, um recomeço, vamos dizer assim. Principalmente ainda quando colocou o Doom. E Acho aí- que ele não entendeu, tipo assim. Pelo que eu entendi, a pergunta do Takers é tipo, é um reset full, mano. De quicar todo mundo, mudar Dali eu coach, falei, bom, mudar o então time vamos comprar do dali pra zero frente, mesmo. Mano. Já é meio que uma reestruturação e aí assim. Mudar um a gente vai player se não é uma adaptando dali pra reestruturação assim frente, tão né? grande, não. Então, o que não estava planejado era voltar de novo, recomeçar de novo. Se soubesse, não tinha nem mudado, né? A gente mantinha o planejamento original. Então, óbvio, né? Não ficar, por exemplo, nem top 4 é uma coisa que a gente tem que rever, não tem como, né? Óbvio que as mudanças atrapalham, mas a gente tem que evitar, né? Então, tá no radar, né? Beleza. Tem E Greve, problema não, agora? tem problema não. É bom, se perder, tá na rua, tá de boa, cara. Que isso, não. Calma aí, Não, Greve, não, calma não, aí. é. Não é pra essa linha não, que a gente Sem quer querer levar o colocar papo. pressão. Vai querer colocar vai pressão, ganhar essa pô. porra. Assim, mano, tá de boa. Greve, o seu espaço também agora, acho que tem muita gente ainda que tem um enorme carinho por você, então o espaço pode olhar para aquela câmera ali e mandar o seu recadinho aí pra torcida. Tá, hora de ser falso agora. Que é isso? Vestiu o ator aí, vai.
Eu queria agradecer muito a todos que torceram. Não importa se eu estava na line principal, se eu não estava na line principal, não importa o que eu faça. Eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar ou coisa do tipo, mas tem muita gente que manda mensagem de carinho, mensagem de apoio. Eu e mando. É por vocês que eu, Por mim. cara, Pelo acordo chat. todos os dias, penso em melhorar. Tanto Por por você vocês, quanto os meus chat. teammates. E a única coisa que eu posso dizer é que não importa em qual line Greve, vamos, seja, velho. Que isso? eu sempre tive um carinho enorme pela Red, a Red é minha casa e eu não deixaria Ué, lá na mão agora, tava- como eu nunca vou deixar. Então tamo junto. E JP, acho que também você vale mandar um recado aí pra torcida, porque foi uma semana onde a Roma Kennedy aí foi extremamente movimentado o cenário por conta da Red Kennedy. Eu acho que todas essas discussões, Coelho, se tá alinhado com o que você e o Corradini pensam, se a line-up, os jogadores estão confortáveis, eu acho que vale um recado final de você aí, que é o dono da organização, JP. Assim como o Greve falou, óbvio que a gente quer ganhar, a gente faz tudo aqui, ele acorda, eu vivo isso aqui, né, há pelo menos 7 anos, então... Respira, Red Kennedy. Óbvio que a gente não fica feliz com... Vou jogar fica não, tão Diego. frustrado quanto, eu entendo a frustração dos torcedores, de vocês, por isso que a gente tenta deixar as coisas claras, por mais que eu vi muita gente criticando, pô, mas nesse momento ter que falar isso, né, jogar eles... Tudo é pensado. Se tivesse ganho, eu iria na coletiva do mesmo jeito e falaria do mesmo jeito, porque eu acho que a gente deve satisfação para vocês, né? Não foi com o intuito de tirar a responsabilidade, não, foi só para pontuar o que realmente está acontecendo aqui. Sempre é em busca por mais que os pontos de vista sejam diferentes, é em busca de ter o resultado, de ter a performance e de ser campeão. Então, é nisso que a gente se apega, é para isso que a gente vem aqui todo dia. Treina, se esforça, briga, discute, ganha, perde, mas faz parte do processo. Então, por favor, acreditem, torçam por nós, que a gente vai fazer de tudo para ganhar. Posso acreditar, torcer já é demais. JP Já. Pegarão também gravitar. E a gente está de volta agora Tchau, a partir de Tecos. sábado, Tchau. meio-dia. Lembrando que é a última semana da fase de grupos, confronto ali para definição de seed e também confrontos eliminatórios a partir de sabadão, meio-dia. A gente está junto na LTA Sul. E até semana que vem com mais um Talkcast. É nóis.